Boa noite, queridos irmãos, a graça e a paz de Jesus seja com você. Como nós já começamos a série de duas palavras sobre a reforma protestante, nós vamos dar sequência e, se Deus quiser, ela já vai estar, nós vamos colocá-la no nosso canal do YouTube e você vai poder ouvir e ver a palavra na íntegra. Nós ministramos a primeira parte sobre a reforma protestante, igreja deformada ou reformada. E lá nós falamos sobre uma reforma na igreja, falamos sobre o pecado, falamos sobre que a igreja precisa ser restaurada. Assim Martinho Lutero viu por volta de 1517. E essa noite, queridos, eu quero compartilhar com você bases da Igreja de Cristo. Amém? Vamos dizer assim, baseado nos 5 solas, tá? Da Reforma Protestante. E eu quero começar orando a Deus. Vamos entregar as nossas vidas ao Senhor. Eu que vou ministrar a palavra, você que vai nos acompanhar aí no seu, na sua Bíblia ou a Bíblia impressa, como eu costumo sempre falar nas minhas ministrações, nas pregações. Eu gosto muito da Bíblia impressa. Amém? Mas se você não tiver nenhuma Bíblia impressa aí em suas mãos, você pode acompanhar pela sua Bíblia virtual, seu celular, notebook, tablet, assim como você preferir. Importante que nós importante que você e eu nós estejamos com a Bíblia aberta para nós podermos partilhar a palavra de Deus. Amém? Eu acredito que vai ser uma noite abençoada. O Senhor vai falar conosco através da sua palavra. O Senhor vai usar a minha vida pela sua graça e misericórdia. E Deus, ele usa quem ele quer. Amém, queridos? Então, vamos lá. Senhor, feche teus olhos, vamos agradecer a Deus pela sua palavra, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós entramos na tua santa e gloriosa presença. Em primeiro lugar, te pedindo perdão, Senhor. Perdoa todas as vezes que nós temos entristecido o teu coração, temos ferido a tua santidade, pecado contra o Senhor, meu Pai, contra a tua igreja. Tem misericórdia de minha vida, da vida dos meus irmãos. Senhor, nos refugia em Ti, meu Pai. E que todos os planos, os intentos do maligno contra nós, contra a Tua igreja, em nome de Jesus, não prevaleçam. Em nome de Jesus, sejam frustrados todos os planos do diabo contra nós, Senhor, contra a Tua igreja, em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. E que a Tua palavra essa noite, Senhor, ela cumpra o propósito para o qual ela foi e é enviada, e alcance os corações sedentos, meu Pai. Usa a minha vida com fé, Senhor, com graça, com poder, com unção de Deus, para ministrar a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Amém, queridos. E nós queremos partilhar essa noite com você, compartilhar com você bases da Igreja de Cristo. Amém? E o texto base que eu quero me embasar, nós vamos nos embasar, é o texto de Mateus, capítulo 16, versículo de número 18. É o nosso texto base. Nós vamos, claro, abrir outros textos, mas o nosso texto base é um texto riquíssimo da palavra de Deus, poderoso, um texto onde o Senhor Jesus institui a igreja dele, sabe? Jesus é o dono da igreja, ele é o cabeça, nós somos o corpo, nós somos o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Amém? E por isso, para falar sobre a segunda parte dessa série sobre a reforma protestante, nós vamos usar o texto de Mateus 16, verso de número 18, que diz assim a palavra do Senhor:
Agora eu lhe digo, isso são as palavras do Senhor Jesus, falando para o apóstolo Pedro. Agora eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as forças da morte não a conquistarão. Algumas outras versões diz que as portas do inferno não prevalecerão sobre a minha igreja. Assim diz outras versões. Eu estou lendo com você a versão NVT, tá bom? Que é a nova versão transformadora. Uma linguagem bem acessível e eu gosto muito. Irmãos, eu quero começar a minha fala dizendo a você que o Senhor, quando instituiu a sua igreja, ele chamou o apóstolo Pedro e declarou uma palavra de ordem, uma palavra de poder sobre a igreja, sobre o começo, sobre o princípio da igreja. E ele diz assim aqui no versículo de número 18 do capítulo 16 do Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus. Ele diz: agora eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra, sobre esta rocha, como ele diz assim, e sobre esta pedra, sobre esta rocha, edificarei a minha igreja. O Senhor dá uma palavra de ordem ali no mundo espiritual, no mundo palpável, e ele diz que ali estava estabelecendo, ali estava iniciando a igreja do Senhor. E ele diz algo muito forte para o mundo espiritual todo ouvir. Ele diz assim: e sobre esta rocha, sobre esta pedra, sobre ti, Pedro, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Por isso que durante séculos a igreja vem sendo perseguida, queridos. Principalmente nos nossos dias atuais. De todas as formas, de todos os lados. São tantas as perseguições da igreja. E a igreja do Senhor, sobre uma palavra de ordem do Senhor Jesus, sobre uma palavra de poder, de unção do Senhor Jesus, ele edifica a sua igreja e dá uma ordem, que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja do Senhor Jesus. Que coisa tremenda, que coisa forte. E no ano de 1517, queridos, Martinho Lutero levanta e aponta erros da igreja romana. Erros esses que estavam levando a igreja a se perder. Por isso, havia uma necessidade muito grande de uma reforma sobre a igreja. Mas, em contrapartida, também ele estabelece 5 bases, ou 5 pilares, 5 pontos de fé, sabe, como base para restaurar a igreja do Senhor Jesus. Com isso, a igreja romana pede com que Lutero se retratasse, e ele diz os 5 solos, baseado na reforma protestante. E nessas 5 bases, eu quero ministrar essa noite com você. Amém? E eu tenho certeza que o Senhor vai falar conosco. E eu quero que você abra a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3. Nós vamos falar sobre a primeira base, primeiro pilar, aonde a igreja do Senhor Jesus ela é sustentada, aonde ela é forte, aonde ela é edificada e se torna uma igreja forte. Somente a Bíblia.
Amém? 2 Timóteo capítulo 3, vamos lá. Você está aí em Mateus, vai lá mais para frente. 2 Timóteo. 2 Timóteo capítulo 3. Nós vamos ler do verso 16 a 17. 2 Timóteo capítulo 3, verso 16 e 17 diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Olha o verso 17. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Que texto maravilhoso da palavra de Deus. Que verdade linda sobre a palavra de Deus que Timóteo, usado pelo Espírito Santo de Deus, fala. Que a palavra de Deus, ela é toda escrita, toda inspirada por Deus, sendo útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem, o que está errado em nossas vidas. Amém, queridos? Então, a palavra de Deus, ela é para o ensino, para a repreensão, correção e educação na justiça de Deus. Amém? Somente a Bíblia, primeira base da igreja reformada, da igreja protestante. Aqui a igreja é sustentada, queridos. Somente a Bíblia. Lutero diz que a Bíblia, por volta de 1517, a Bíblia estava esquecida, a Bíblia estava totalmente abandonada. A igreja não pregava mais a palavra de Deus. A Bíblia estava esquecida, chegando a ser até proibida, sabe? A sua leitura pelo povo. Ou ela já era ouvida, sabe? Por alguns, vamos dizer assim, em alguns trechos em latim, que o povo não entendia nada. Aí Martinho Lutero, usado por Deus, vem e faz a tradução do grego para o alemão. E aí o povo a Bíblia passa a ser acessível ao povo alemão. E aí a igreja começa a conhecer a Bíblia de fato, as escrituras, aqui a palavra de Deus que serve para o ensino, para a repreensão, correção e educação na justiça de Deus. Lutero disse que a Bíblia estava totalmente esquecida, queridos. Trechos dela eram lidos em latim de forma totalmente incompreensível pelas pessoas, pelos ouvintes. Martinho Lutero passou a traduzir a Bíblia para a sua língua, o alemão. E isso, sabe, queridos, uma tradução, isso requer tempo, requer estudos, sabe? Requer a tradução da Bíblia, requer recursos, sabe? Money, dinheiro, sabe? Mas ele publicou, sabe? A Bíblia para todos lerem na sua época. Amém? Publicou a leitura da Bíblia, querido. É o centro. Escute isso que eu vou te dizer agora. A leitura da Bíblia é o centro, sabe? E o centro de qualquer que seja o culto prestado a Deus, sabe? É o centro do culto de qualquer que seja a denominação, de qualquer que seja a igreja, onde ela esteja estabelecida, sabe? Ela é a palavra de Deus, querido. A verdadeira palavra de Deus. Não existe outra verdadeira, não existe outra verdade, na verdade, acima da Bíblia. A Bíblia é a única regra de fé e prática
para nós cristãos. Amém? Somente a Bíblia é a palavra de Deus. A palavra de Deus fala que a fé, a minha fé, a sua fé, ela vem pelo ouvir e o ouvir da palavra. Amém? Queridos, enquanto nós pudermos, nós que somos uma igreja reformada, a igreja de Cristo Jesus, a igreja onde ele fundamentou ali, iniciou, sabe, a igreja dele sobre a vida de Pedro, edificou a sua igreja sobre a vida de Pedro, e ele disse assim que as portas do inferno não prevaleceriam sobre a igreja do Senhor. E nós precisamos, aonde nós formos, queridos, compartilhar a palavra de Deus, anunciar o evangelho, as boas novas, sabe? Que para os que se perdem é loucura, salvação, sabe? A ressurreição para os que se perdem é loucura, fala o apóstolo Paulo. Mas para nós, sabe, que cremos no Senhor Jesus, ela é o poder de Deus. Amém? Amém? E eu quero encerrar essa primeira base dizendo a você, querido, somente a Bíblia é a palavra de Deus. E aí nós vamos ser uma igreja restaurada, uma igreja forte. Amém? Somente a Bíblia é a palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. Somente a Bíblia. Uma outra base da igreja que eu quero compartilhar com você, querido, é somente Cristo. Abra sua Bíblia, você está em 2 Timóteo, volte só um pouquinho para 1 Timóteo, volte algumas folhas aí, algumas páginas da sua Bíblia. 1 Timóteo, capítulo 2 de 1 Timóteo, nós vamos ler apenas o verso de número 5. Nós temos, a gente poderia ler outros textos, mas nós vamos ser breve. O verso de número 5 nós vamos compartilhar, que diz assim, 1 Timóteo, isso mesmo, 1 Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 5, diz assim a palavra de Deus: pois há um só Deus. Olha como começa o texto de 1 Timóteo, capítulo 2. Pois há um só Deus, mediador entre Deus e a humanidade, ou Deus e o homem, Cristo Jesus. Ele deu sua vida para comprar a liberdade de todos. Essa é a mensagem que foi entregue ao mundo no momento oportuno. Que coisa linda! Ele deu sua vida para comprar a liberdade de todos. Aleluia! Glória a Deus! Você pode dizer um aleluia, você pode saltitar, você pode dar um glória a Deus. Somente Cristo, essa geração de Lutero, havia muitos santos, queridos. Havia muita imagens de escultura, imagens de pedra, sabe, sobre a igreja, na igreja, sabe? E as pessoas acreditavam que cada coisa tinha que ser pedida, devia pedir para um santo específico, para uma imagem específica. Eram tantas personagens, tantos santos, queridos, que a pessoa de Cristo ficava, sabe, de lado, esquecida, e quase nada se sabia a seu respeito. E a Bíblia, em 1 Timóteo capítulo 2, ela é bem clara, quando ela diz aqui no versículo 5, ela diz assim: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, entre Deus e o homem Cristo Jesus. Para que mais claro do que isso? A verdade nua e crua, a verdade linda do Senhor Jesus, sabe? Ele deu sua vida para comprar a liberdade de todos. Escute o que eu vou te dizer agora.
Queridos, você que já entregou a sua vida a Jesus, você que creu no Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Você que creu, ainda que venham pessoas, ainda que venham homens, sabe, querer, sabe, caçoar de você, querer, sabe, fazer chacota com o nome de Jesus, porque você entregou a sua vida a Jesus. Não importa, querido. Podem pensar o que pensar de mim, eu quero é Deus. Sabe? Assim que você tem que dizer, assim que nós temos que dizer. Sabe por quê, queridos? Os meus amigos, entre aspas, do passado, que me criticavam porque eu me aproximei do Senhor Jesus, porque eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus, porque eu criei no Evangelho, que é o poder de Deus para a minha salvação. Só Jesus pode me salvar. Eles não vão poder me salvar. Pelo contrário, todos estão numa mesma situação, como diz as Escrituras. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. E a Bíblia fala que há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, o homem Jesus Cristo. E só Ele pode salvar, porque a Bíblia diz assim, ó, Ele deu sua vida para comprar a liberdade de todos. Nós estávamos, sabe, presos por Satanás por causa do pecado. Sabe? O pecado fez um abismo gigantesco entre o homem e Deus. Havia um abismo gigantesco e Jesus se colocou como ponte para que nós possamos de novo ter acesso à presença do Deus, o único Deus, o Deus Todo-Poderoso. A Bíblia fala que quando Jesus morre na cruz, o véu se rasga de alto a baixo. E de novo o homem passa a ter livre acesso à presença do único Deus, o Deus Todo-Poderoso, por causa da vida de Jesus Cristo. Amém? Você pode crer nessa verdade? Somente Cristo. Amém? Por isso, queridos, Martinho Lutero protestou por uma igreja cristocêntrica. Uma igreja que cultua Cristo Jesus, que adora Cristo, que ama o Senhor, que teme ao Senhor Jesus, que se achega a Ele em suas petições. Amém? Que se achega ao Senhor, a Cristo Jesus, porque foi Ele quem morreu, foi Ele que deu a sua vida por amor de nós, para levantar uma igreja forte. Só Jesus salva. Atos 4:12, sabe? A igreja, queridos, ela deve, orar somente a Deus, somente ao Senhor Jesus, porque há um só Deus e um mediador entre Deus e a humanidade, Jesus Cristo, o Pai, sabe? A igreja verdadeira, querido, deve estar firmada em Jesus, alicerçada em Jesus, a rocha, e não em homens. Amém? E eu encerro essa base, esse pilar importante da reforma, sabe, protestante. Somente Jesus pode salvar e ouvir as nossas petições. Somente Jesus pode ouvir a sua oração e somente Jesus pode salvar a sua vida, querido. O apóstolo Paulo fala que se ainda que desça um anjo pregando um outro evangelho, que seja anátema, que seja maldito, porque há um só Senhor, há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Jesus Cristo. Quantos podem dizer amém comigo, junto comigo, nós ficarmos alicerçados na rocha, Jesus Cristo, a rocha eterna. Amém? Terceira base
somente a graça que eu quero compartilhar com você. Somente a graça de Deus. Abra sua Bíblia em Efésios. Você está em Timóteo. Você vai voltar um pouquinho mais as folhas da tua Bíblia. Efésios, capítulo 2, versículo. É um texto bem conhecido entre nós cristãos, entre a igreja do Senhor Jesus. E eu não podia deixar de citar esse texto para falar sobre a graça de Deus. Efésios capítulo 2, nós vamos ler apenas o verso 8 e o verso 9 de Efésios 2, que diz assim: eu quero ministrar agora sobre a graça de Deus, o favor imerecido do Senhor, a graça redentora, salvífica do Senhor Jesus sobre a minha vida, sobre a sua vida. Amém? Que palavra maravilhosa é essa que Lutero, sabe, deixou para a igreja romana. E ele foi pedido, a igreja romana pediu que ele se retratasse de suas palavras. Ele disse que ele só ia se retratar se ele fosse persuadido pelo Evangelho, pela palavra de Deus. Ele não ia, sabe? Ele disse que era perigoso para um cristão ir contra a sua própria consciência. E é verdade. Dentro de nós temos algo que sempre nos acusa, é a nossa consciência. Há um tribunal dentro de nós, é a nossa consciência. E somente a graça eu quero ministrar. Amém? Somente a graça. As indulgências eram cobradas pela igreja para que as pessoas tivessem seus pecados perdoados. Martinho Lutero foi contra isso, quando ele começou a ver o luxo das igrejas romanas, sabe, e a pobreza do povo, ele não aceitou, sabe? E elas não tinham que pagar penitências, porque elas acreditavam que elas eram salvos por meio das obras. Que erro grotesco da igreja primitiva, da igreja romana, sabe? Lutero lia a Bíblia, queridos, e via que Jesus, com seu sangue, apagou todos os nossos pecados, sabe? Por sua graça, nos resgatou, sabe? Nos rasgou, nos resgatou, que diga. Martinho Lutero, eu acredito que ele rasgou a bula papal, sabe? Jesus apagou todos os nossos pecados por sua graça, nos perdoou, sabe? Para que não houvesse mais necessidade de obra alguma. A salvação não vem de nós, é pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Estava tudo errado, sabe? As obras não podem salvar ninguém, queridos. Amém? Boas obras são consequências de nossa salvação. Tá lá em Efésios 2:10, olha o que diz o verso 10, continuando. O verso 10 diz assim, queridos, ó. Deixa eu ver se eu acho que tá aqui, ó. Pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Amém? Quantos podem dizer amém? Sabe? Um crente em Jesus depende da graça de Deus. Amém? Somente a graça. A igreja de Cristo, querido, proclama o perdão gratuitamente. Proclama a salvação gratuitamente. Amém? Por meio do Senhor e Salvador Jesus Cristo, querido. Assim ele ordenou na sua palavra
Lá o texto para você se basear é Mateus 10:8. Amém? Somente a graça de Deus pode perdoar pecados. O texto fala assim: somente a graça de Deus pode perdoar pecados. Eu lembro agora de todas as vezes que Jesus, ele fazia um milagre. Jesus é a graça de Deus sobre minha vida e sobre a sua vida. Todas as vezes que ele ia fazer um milagre, algo miraculoso, feito pela mão do Senhor Jesus, ele dizia assim: filho, os teus pecados estão perdoados. Sabe? Isso é graça de Deus. Somente a graça, um favor imerecido. Amém? Quarta base da Igreja de Cristo que eu quero compartilhar com você é somente a fé. Romanos 1, volte lá, você está em Efésios, volte lá para Romanos capítulo 1. Nós vamos ler o verso 17, que diz assim, nós vamos falar agora da outra base na qual Lutero se reporta à Igreja Romana, que ele se retrata, na verdade, a Igreja Romana. As boas novas revelam como opera a justiça de Deus. Eu estou lendo Romanos capítulo 1, verso 17. Amém? Todos estão aí, quem está acompanhando? Romanos capítulo 1, verso 17 diz assim: as boas novas revelam como opera a justiça de Deus, que no começo ao fim, do começo ao fim, é algo que se dá pela fé, como dizem as Escrituras, o justo viverá pela fé. Amém? Essa base da Igreja de Cristo que Lutero se retrata para a Igreja Romana, esse versículo bíblico que nós não precisamos mais pregar nada. O justo viverá pela fé. Nessa geração de Lutero, querido, objetos santos, consagrados, eram venerados, sabe? Carregados em procissão, sabe? Multidões caminhavam em procissão, em romaria, sabe? Em busca de experiências altamente religiosas, através de um contato com um objeto qualquer que seja, sabe? Um objeto que era dedicado a Deus. Lutero pregou que nada disso, sabe, era necessário. A Bíblia dá uma definição de fé que eu gosto muito em Hebreus 11:1, que a fé é a certeza de fatos que se esperam, que eu não vejo que diga, e a convicção de fatos que eu não vejo, que eu espero ainda, que vão ainda acontecer. Isso é fé. Amém? Lutero, baseado nisso, ele diz que não deveria reverenciar objetos, sabe, visíveis, nem fazer procissão, sabe, para agradar a Deus. Que coisa maravilhosa. A fé é invisível, queridos, sabe? Tudo que é aparente, tudo que é visível, foi criado do invisível. Isso é a fé é invisível. É loucura para os que se perdem. A fé no Senhor Jesus. A Bíblia fala, Paulo fala que é loucura para os que se perdem. Mas para nós que temos Cristo, que cremos em Cristo Jesus, é o poder de Deus. Amém? Sabe, no século 21,
onde o capitalismo predomina, é muito comum as pessoas se apegarem a coisas, a coisas materiais, principalmente, sabe? Por isso nós devemos pregar uma fé que ninguém vê, sabe? Olha o que fala lá em João 20. Vamos abrir aqui. João capítulo 20. Nós vamos ler, deixa eu ver aqui, o verso 29. Só o 29. Eu abri outros. Então Jesus lhe disse: você crê porque me viu. Felizes são aqueles que creem sem ver. Isso é fé. Aqui Jesus estava falando para Tomé nesse texto. Jesus disse que um cristão verdadeiro, querido, presta, sabe, vive pela fé. O justo viverá pela fé. Amém? Somente pela fé recebemos, queridos, a salvação e somos abençoados pelo Senhor. A maior milagre, queridos, que podemos receber pela fé é a salvação em Cristo Jesus. Amém? E por fim, eu quero ministrar a quinta base da Igreja de Cristo. A quinta base pela qual Lutero se retrata para a Igreja Romana: somente a Deus toda a glória. Deus não divide a sua glória com ninguém, queridos. Abra a sua Bíblia em Isaías 42. Isaías 42. Isaías capítulo 42, verso de número 8, que diz assim: eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei minha glória a ninguém, não repartirei meu louvor com ídolos esculpidos. Lutero não aceitou, queridos, as centenas de imagens na igreja romana da sua época. Os cultos prestados a pessoas que já haviam morrido, sabe? A palavra de Deus declara que somente a Deus pertence a glória. Honra, louvor somente a Deus. Apocalipse 5:12, eu quero que você abra. Olha o que diz em Apocalipse. Apocalipse 5:12 diz assim, o texto bíblico: cantavam com forte voz: digno é o Cordeiro que foi sacrificado, de receber poder, riqueza, sabedoria e força, honra, glória e louvor. Que texto maravilhoso! Que forma, sabe, tremenda de Lutero se retratar diante da igreja romana. Somente a Deus toda a glória. Assim diz Apocalipse. Somente a Deus toda a glória. Jesus é o único digno de receber toda a adoração, queridos. Senhor, louvado, adorado, bendito seja o teu nome. O Senhor procura verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Essa é a igreja reformada. Essa base, sabe, da igreja reformada, somente a Deus toda a glória, não pode ser esquecida por nós, igreja do Senhor Jesus. A glória pertence ao Senhor. Pregadores, cantores querem receber glória. Tem uma canção que eu gosto muito, que fala que nós temos que diminuir e o Senhor crescer.
Somente a Deus toda a glória. Sabe por que eu parei um pouquinho, queridos? Porque todas as vezes que o orgulho vem, quando alguém diz: olha, essa palavra que você pregou foi tremenda. Isso me dá um calafrio. Porque às vezes o orgulho quer se sobressair. Mas que o Senhor tenha misericórdia da minha e da vida de todos os pregadores, de todos os homens de Deus, todos os profetas que se levantam, sabe, que se colocam para ministrar a palavra, para pregar a palavra, para anunciar as boas novas. Que Deus tenha misericórdia de nós. O Senhor que tem que aparecer em qualquer que seja o lugar, e não eu, nem você. Jesus disse que um cristão verdadeiro presta glória somente a Deus e não recebe louvor por nada feito. João 5,44, para eu finalizar. João 5, verso de número 44, diz assim: João 5, 44, diz assim: não é de admirar que não possam crer, pois vocês honram uns aos outros, mas não se importam com a honra que vem do único Deus. Jesus aqui estava dando testemunho para os escribas e para os fariseus que a honra, sabe, a glória, a adoração deve ser dada ao Senhor, somente a Ele, somente a Deus, toda a glória. E eu finalizo e espero que você tenha sido abençoado com essa palavra, com essa série sobre a reforma protestante. Somente a Deus toda a honra e toda a glória. Deus te abençoe, Deus te guarde e que você e eu possamos ser essa igreja reformada e não essa igreja deformada. A igreja reformada presta culto somente a Deus. A igreja reformada vive pela fé. A igreja reformada, sabe, depende da graça de Deus. A igreja reformada tem Cristo como centro da sua vida. E a igreja reformada vive pela fé que há no Filho de Deus. Deus te abençoe. Amém.